Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho de domingo, dia 15 de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te darei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. E em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia fala dos dons, dos talentos que Deus concede a cada um e que deve ser multiplicado através do serviço ao reino e aos irmãos. A vida cristã exige do discípulo uma grande responsabilidade quanto aos dons recebidos de Deus. Ao final de nossa vida, haveremos de prestar contas sobre o bom uso que fizemos deles. Talentos Deus nos dá para que sejam multiplicados. Os talentos não podem ficar ociosos, correndo risco de se perder. O discípulo consciente de sua responsabilidade saberá fazê-los frutificar o máximo possível. Por outro lado, alguém pode correr o risco de nada fazer com os seus dons, com os dons recebidos, seja por medo, por insegurança ou desleixo, e ao final da vida apresentar-se de mãos vazias diante do doador de todos os dons. Como fazer multiplicar os dons? Só existe uma maneira de fazer multiplicar esses dons, esses talentos, colocando-os generosa e gratuitamente a serviço do próximo. Quanto mais o discípulo de Jesus
movido pelo espírito de serviço, usar seus dons, talentos para ajudar o próximo e a comunidade, tanto mais verá multiplicá-los, ou seja, atrairá sobre si as bênçãos divinas. O Evangelho de hoje é um apelo também para que a gente possa viver com ousadia. Devemos ver na situação vivida pelo homem que recebeu um talento e o enterrou, um apelo para vivermos com ousadia. Aquele homem apresentou-se diante do seu patrão e disse: fiquei com medo e escondi o talento. Aqui tens o que te pertence. Qual a visão que ele tinha do patrão? Um homem severo e exigente. Sei que o Senhor colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Tal visão é distorcida, pois o patrão não estava preocupado com a porcentagem que cada uma deveria lucrar, mas se cada um fez o melhor para que pudesse produzir frutos, e por isso se alegra pelo que produziu 5, como também pelo que produziu 2. Sua visão distorcida o levou ao medo, que enterra talentos. O medo paralisa e torna as pessoas estéreis. Portanto, o que Jesus nos pede é ousadia. Termino com algumas perguntas. Hoje, sou ousado ou medroso? Faço multiplicar os talentos ou os enterro? Que Deus abençoe e você fique iluminado por esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.